Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Vamos lá para o nosso terceiro dia da nossa campanha de 21 dias de oração. E hoje eu quero falar com você sobre uma descoberta extraordinária. Vamos acompanhar junto comigo Isaías 6, do 1 ao 8, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão e minha irmã, esse texto descreve uma experiência significativa na vida do profeta Isaías, que marcou profundamente a caminhada dele. A Bíblia não é apenas um livro que contém a revelação de Deus para os homens, mas também narra como os homens reagiram à revelação que tiveram de Deus. A Bíblia, ela é um livro de experiências. Assim como Isaías, outros como Noé, Abraão, Elias, muitos também tiveram seus momentos marcantes com o Senhor. Os personagens bíblicos, aos quais tanto admiramos, só fizeram coisas incríveis, bem como perseveraram, porque tiveram experiências com Deus. Isaías, ele sabia descrever muito bem o que é quando acontece o fato descrito. O que aconteceu naquela hora? Na verdade, essa experiência trouxe para ele profundas descobertas. E sabe quais foram elas? A primeira descoberta que eu olho nesse texto é a descoberta de quem é Deus. Isaías viu a Deus. É fundamental, meu irmão e minha irmã, antes de tudo, vermos a Deus. O texto bíblico dá a ideia de experimentar. A palavra vai dizer, e é Jesus que diz isso, ele afirmou assim: quem me vê, vê ao Pai. Sabe, meu irmão e minha irmã, se a gente olhar Gênesis falando, o que está escrito lá é que Jacó foi tocado por Deus e disse assim: vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Juízes vai dizer: Gideão foi transformado por Deus quando viu o anjo do Senhor face a face. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo viu o Senhor e toda a sua vida foi mudada lá em 1ª carta aos Coríntios. Jó só conhecia de ouvir falar, mas Jó 42:5 vai dizer que, no entanto, um dia ele viu ao Senhor. Minha pergunta para você é essa: será que nós temos visto a Deus? Você tem visto a Deus? Temos tido experiências com Ele? A nossa vida não se tornou semelhante à de Jó? A Escritura diz: provai e vede que o Senhor é bom. Olha aqui que o salmista diz, Salmo 34, meu irmão e minha irmã. A principal característica que Deus quis manifestar a Isaías, a sua santidade. Sabe, Moisés teve essa experiência com Deus. Êxodo 3:5, Deus é santo, e a criação declara isso lá em Apocalipse. Josué teve a experiência semelhante a essa. A Bíblia afirma que sem santidade
ninguém verá o Senhor. Sabe mais o que a Bíblia diz? Deus quer um povo separado. E Tiago 4 vai dizer assim: Deus anseia por nós. A outra coisa que eu olho nesse texto é a descoberta de quem eu sou. Isaías disse: ai de mim que estou perdido. O que é isso? Aniquilado, morto. Por quê? Porque sou impuro. Seu grande problema ali, os lábios. Quando ele contemplou a Deus e olhou para si mesmo, ficou muito evidente a sua condição. A Bíblia afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É ou não é que está escrito lá em Romanos 3:2? Nós somos pecadores. Temos muita dificuldade, meu irmão e minha irmã, de reconhecer o nosso pecado. Somos orgulhosos, autossuficientes, nós somos egoístas. Acreditamos que o mundo gira ao nosso redor e em torno de nós. Davi, quando pecou e foi repreendido por Deus, ele fez ao contrário disso. O que ele fez? Ele reconheceu o seu pecado. Ele disse: contra ti, somente eu pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Sabe outra coisa que eu observo nesse texto? É a descoberta de quem eu posso me tornar. Olha o que o texto diz. O anjo tocou exatamente na ferida. Lábios impuros. Deus tem remédio para nossas feridas, querido. Isaías 53:4 vai dizer assim: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Davi, ele mesmo depois de ter pecado, depois de haver pecado terrivelmente, ele pôde dizer: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Davi ele relatou isso no Salmo de número 32. Sabe, meu irmão, eu posso me tornar um pecador perdoado, purificado e em processo de santificação. Grave isso. Eu posso me tornar um pecador perdoado, purificado e em processo de santificação. A última coisa que eu noto nesse texto é a descoberta do que eu posso fazer. Deus ele tem propósito para nós. Ele deixou claramente uma missão. Por mais incrível que possa parecer, Deus ele procura pessoas. Ele perguntou: a quem enviarei? A Bíblia descreve a situação em que Deus não encontrou ninguém. A gente vai ver também esse relato em Ezequiel 22:30. Paulo, descrevendo aos Efésios, declarou que Deus tem algo extraordinário preparado para nós realizarmos. Isso não é incrível, meu irmão e minha irmã? A maior de todas as obras que o Senhor nos chamou, ou na verdade, nos enviou a fazer, é aquela que chamamos de grande comissão. O que Mateus 28:19-20 vai dizer? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Quero concluir essa meditação com você, te perguntando: não foi maravilhosa a experiência de Isaías? A nossa, irmão e irmã, também pode ser. Deus quer nos tocar
revelando-se a nós, perdoando os nossos pecados e mostrando os seus planos para a nossa vida. Existe algo extraordinário que Deus nos envia a fazer. Sabe o que, meu irmão e minha irmã? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Vou repetir isso para você. Existe algo extraordinário que Deus nos envia a fazer, e é isso: pregar o Evangelho e fazer discípulos. Aleluia! Deus abençoe sua vida.